Anestesia social, espetáculo, vigilância e lenta perda do humano. Eu vou revelar aqui por que o Brasil assiste ao BBB. Então fique aqui com o coração aberto e se fizer sentido, se inscreva aqui no canal para você entender mais sobre você, sobre como ajudar o seu filho, como transformar a sua família. Tá todo mundo falando sobre o Henri Castelli, sobre a convulsão, sobre o fato do jogo ter continuado, sobre as pessoas que permaneceram paradas assistindo, aparentemente sem agir, enquanto a cena se desenrolava. As reações se dividem. Há quem considere aquilo uma desumanidade inaceitável. Há quem defenda a postura dos participantes sobre o argumento das regras do jogo terem sido postos anteriormente. Há ainda quem afirme que não havia o que ser feito. Mas o que me assusta, no entanto, não é a diversidade de opiniões, mas o fato de que todas elas se organizam em torno de algo que já é, em si, profundamente adoecido. O espanto não deveria ser apenas a cena, mas a existência de um sistema no qual essa cena é possível, transmitida, assistida, debatida e no dia seguinte absorvida pela rotina como mais um conteúdo. Não estamos diante de um evento isolado, estamos diante de um sintoma estrutural. Desde 2002, o Brasil se organiza simbolicamente em torno de um laboratório humano transmitido ao vivo. Um espaço onde pessoas são confinadas, observadas, testadas emocionalmente, pressionadas relacionalmente e expostas em sua intimidade mais radical. Um experimento social permanente legitimado como entretenimento, no qual o sofrimento deixa de ser um acontecimento ético e passa a ser matéria-prima narrativa. O país convulsiona diante de um programa que já nasce convulsionado e, paradoxalmente, permanece inerte. Milhões de pessoas entregam tempo, energia psíquica, afeto e identificação à vida do outro, aos conflitos do outro, às alianças do outro, ao dinheiro que o outro poderá ganhar, enquanto suas próprias vidas seguem empobrecidas de sentido, de presença e de elaboração. É uma forma sofisticada de anestesia. Freud já apontava que o ser humano busca de todas as formas possíveis evitar o desprazer. Quando a realidade interna se torna difícil demais de sustentar, o psiquismo lança mão de defesas, e uma das mais eficazes é a distração. Não se trata de lazer criativo, mas de ocupação constante da mente para não entrar em contato com aquilo que dói dentro de si. O fenômeno do reality show pode ser compreendido exatamente nesse registro. Ao assistir a vida do outro, o sujeito desloca a própria angústia. Observa conflitos que não são seus. Sofre dores que não lhe pertencem. E investe emocionalmente em narrativas alheias como forma de não olhar para o vazio da própria existência. O sofrimento do outro funciona como anestésico para a própria falta de sentido. Freud diria: trata-se de uma economia psíquica empobrecida na qual o sujeito prefere um desprazer suportável, assistir à humilhação, à exposição, à dor alheia, a confrontar o desprazer insuportável de olhar para si mesmo e não encontrar nada que sustente o desejo. Lacan aprofunda essa leitura ao introduzir a noção de gozo e do olhar como operador de captura subjetiva. No reality show, não estamos apenas diante de espectadores passivos, mas de sujeitos capturados por um circuito de gozo que se organiza no olhar. Olhar o outro, ser olhado e imaginar-se olhado. O confinamento não se limita aos participantes. O espectador também entra na lógica do dispositivo. Aprende a julgar sem se implicar, a observar sem agir, a consumir a intimidade do outro como se isso não tivesse consequências éticas. O sofrimento vira cena, a cena vira conteúdo e o conteúdo vira hábito. Aqui, a subjetividade começa a se dissolver. O sujeito já não se organiza a partir do seu desejo, mas a partir do desejo do outro, do que é visto, curtido, comentado, validado. O resultado é um processo contínuo de alienação de si, no qual o indivíduo passa a existir para o olhar externo. George Orwell, em 1984, não denuncia apenas a vigilância explícita. Sua crítica mais profunda era dirigida a algo muito mais sofisticado e perigoso. O momento em que o ser humano internaliza o olhar do outro, aprende a se autocensurar, a se moldar, a se violentar emocionalmente para sobreviver dentro de um sistema que já não reconhece a dignidade da subjetividade. O grande irmão não precisa mais vigiar quando o sujeito aprende a vigiar.
a si mesmo. Talvez o dado mais perturbador do nosso tempo seja perceber que não precisamos estar dentro de uma casa vigiada por câmeras 24 horas por dia para viver exatamente essa lógica. As redes sociais cumprem essa função com eficiência impressionante. Vivemos querendo ser vistos, aceitos, desejados, validados. Medimos valor por engajamento, felicidade por estética, sentido por comparação. Eu atendo famílias inteiras que já não suportam o Instagram porque se sentem permanentemente inferiores diante da vida plena e feliz do outro. Pessoas que passam a acreditar que a felicidade alheia é real, enquanto a própria dor é sinal de fracasso. E para não ficarem de fora desse pacto silencioso, criam uma vida tão artificial quanto aquela que as oprime, sorrindo em público enquanto adoecem em silêncio. Esse processo não apenas produz comparação, produz alienação de si. O quadro se torna ainda mais grave quando pensamos em crianças, adolescentes e jovens que já estão sendo formados dentro dessa cultura. Eles não conheceram outro mundo, aprendem desde cedo que existir é ser visto, que valer é performar, que pertencer é se adaptar. Forjam sua identidade a partir da falta de sentido do outro e, nesse processo, perdem aquilo que há de mais precioso, a própria singularidade. Todos querendo ser iguais, todos querem ter as mesmas coisas e todos querem viver as mesmas experiências. Um sistema que quebra o indivíduo por dentro antes mesmo que ele descubra quem ele é. Há um dado simbólico profundamente revelador no nosso tempo. A sociedade já reconhece como crueldade submeter animais a experimentos laboratoriais. Universidades e centros de pesquisa, especialmente nas áreas de psicologia e da neurociência, vêm substituindo testes com animais por simulações computacionais, por modelos virtuais e estudos observacionais, justamente por reconhecerem o sofrimento envolvido. E, no entanto, não conseguimos enxergar a violação da humanidade nesse laboratório que é a televisão. Crises emocionais, surtos, colapsos físicos, relações íntimas reduzidas ao limite de um edredom, banhos, dores, humilhações, tudo transformado em dado, audiência e narrativa. Tudo observado como se estivéssemos diante de ratos em uma caixa de Skinner. A diferença é que aqui os sujeitos consentem porque foram ensinados a confundir exposição com existência. A escritura sagrada é radicalmente contrária a essa lógica. Paulo escreve aos Filipenses: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensar, na tradição bíblica, não é um ato neutro. Aquilo que alimenta a mente forma o coração. Uma sociedade que se alimenta de vazio, de exposição, de sofrimento banalizado, não colhe outra coisa senão desumanização. Jesus jamais foi espectador da dor. Ele interrompe fluxos, ele toca corpos adoecidos, ele devolve nome, rosto e dignidade. O reino que ele anuncia é incompatível com a lógica do espetáculo. Bauman chamou esse cenário de modernidade líquida. Relações frágeis, identidades instáveis, compromissos descartáveis. Churran aprofunda ao falar da sociedade do cansaço, onde o sujeito explora a si mesmo acreditando estar sendo livre, até entrar em colapso. Pessoas vazias de si, mas saturadas do outro. Cheias de estímulo e pobres de sentido. Criamos ídolos vazios e nos tornamos vazios junto com eles. Viktor Frankl foi talvez quem mais claramente diagnosticou o mal que atravessa tudo isso. O vazio existencial. Quando o ser humano não encontra sentido, ele se distrai, se anestesia, ele se perde no outro. Mas nenhuma quantidade de estímulo substitui o sentido. Frankl, ele é muito claro. O sofrimento não destrói o homem. O que o destrói é o sofrimento sem significado. Uma sociedade que transforma a dor em entretenimento está, na verdade, fugindo desesperadamente da própria pergunta pelo sentido. E talvez a única saída para esse adoecimento coletivo seja exatamente essa: parar de assistir à vida do outro e voltar a habitar a própria vida, construindo significado, responsabilidade e presença. Então, a pergunta retorna inevitável. Quando tudo isso já não nos choca, quando apenas comentamos, justificamos ou seguimos assistindo, isso é uma fase da nossa vida ou isso já é a nossa casa?